Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Depois de vários anos, a gente consegue aqui pôr em prática um sonho antigo. O IBC, através daqueles primeiros vídeos que começaram lá em 2017, antes da campanha do Bolsonaro, eu muito timidamente comecei a opinar sobre pesquisa eleitoral, fazer alguns vídeos. A coisa foi crescendo, chegando aí até eu passei por uma candidatura e depois chegou no ano passado a fazer vídeos com resumos da semana, alguns fatos políticos e tudo mais. Essa ideia foi crescendo, foi melhorando e com a sua ajuda, que a gente pediu tanto para você curtir o nosso vídeo, você se inscrever no nosso canal, nós conseguimos chegar aqui a um formato diferente que a gente acredita que vai levar conteúdos mais intensos, mais interessantes, de uma forma mais didática para vocês. Então começa hoje aqui o primeiro programa Política com Rogério Parada. Aqui nós vamos trazer alguns assuntos polêmicos, vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo na política, sobre a vida aqui na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e até no mundo, muitas vezes de temas que sejam aí interessantes. Para copiar um pouquinho outros programas, nós vamos trazer um âncora aqui, nós vamos ter Marco Pires, vou apresentá-lo, ele será o apresentador do nosso programa, o nosso Vitor Brown, vamos chamar assim, né? Ele é advogado, está com a gente aí há muitos anos, correu comigo a campanha eleitoral de 2020, foi meu vice na chapa, ou seja, nós vivemos muitas coisas juntos aí, passamos por muitas coisas juntos, e a partir de hoje aqui, ele será o nosso apresentador do programa. Então, passo a palavra a ele. Marcão, está contigo aí, bola para frente. Olá, pessoal, eu sou Marco Pires, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos estar recebendo vocês aqui com vários assuntos relacionados à política, âmbito nacional. Rogério Parada, advogado, empresário, presidente do PRTB em Campinas, partido pelo qual ele disputou as últimas eleições municipais, e vice-presidente do Instituto Brasil Conservador. E nós vamos começar falando hoje justamente sobre esse instituto, sobre os seus projetos, a que se deve a sua formação. Parada, eu vou jogar a bola para você, então. Conte para a gente como foi a ideia de surgir, de montar, de criar o Instituto Brasil Conservador. Aqui ele veio. O Instituto Brasil Conservador nasceu de uma iniciativa de várias pessoas. Aliás, o Instituto é por conta dele que a gente consegue produzir esse canal aqui. Esse canal é do Instituto, né? O que ocorreu? Um grupo de pessoas que acabou se unindo durante o período em que nós começamos a entrar na política, vamos chamar assim, período de 2019 para frente, quando fomos convidados a vir aqui para Campinas e reestruturar o PRTB de Campinas, várias pessoas que são simpatizantes aí com as causas conservadoras se aproximaram da gente, nos procuraram e começaram a participar desse projeto. Nessa linha, essas pessoas acabaram participando da campanha e trabalhando conosco. Infelizmente, até por falta de recursos, né, e também um pouco de desconhecimento. Eu tenho amigos, para você ter noção, eu até brinco, que frequentam a minha casa e que votaram no outro candidato para prefeito, por conta da minha campanha ter sido uma campanha muito modesta, né, não conseguiu levar meu nome à frente por todos os cantos de Campinas. Mas, quando passou o período da eleição, nós perdemos a eleição, ficou uma dúvida muito grande, quer dizer, o que fazer com esses sonhos, o que fazer com essa energia toda, com essas pessoas, né, com essa motivação de um grupo de pessoas que queria levar à frente aí a defesa dos valores conservadores. Manter isso dentro de um partido político, o nosso sistema partidário eleitoral no Brasil ele é muito cruel, porque muitas vezes você tem um candidato, tem um projeto político, e depois, por conta de interesses partidários, municipais, coisa na esfera federal, você acaba desmontando partidos, trocando pessoas, tudo mais, e às vezes os projetos todos são perdidos. Então esse grupo se uniu, se juntou e começou a estudar de que forma a gente poderia criar uma instituição, uma personalidade jurídica que pudesse abrigar esses projetos, essas pessoas, e livre da questão partidária, livre da questão eleitoral, né? E aí foi surgindo a ideia, o IBC, Instituto Brasil Conservador. Inicialmente a gente pensou em fazer uma fundação, depois uma associação, aí houve um estudo grande, né, pelos nossos juristas também, aí parte do pessoal é advogado do grupo que compõe, chegou-se à conclusão de que o instituto seria a melhor forma. Aí nós constituímos, né, juntamos, demorou uns 6 meses para conseguir fazer isso,
e começamos a trabalhar. Então, nessa linha, Marco, é que o Instituto foi criado, é um grupo de pessoas que participou da política e entendeu como é esse sistema partidário cruel, né, brasileiro, que a gente fica preso ao partido. Haja vista aí o presidente da República, nosso presidente, que ficou sem partido, mas agora, quando chega na hora da reeleição, ele é obrigado a se filiar a um partido, ele é obrigado a se curvar à orientação, aos desejos dos partidos maiores, não tem como, né? Então, esse sistema é cruel, como eu disse, e esse grupo de pessoas acabou migrando para o Instituto para fazer esse trabalho dentro do Instituto. Legal, Parada. Então, o IBC, na verdade, ele tem como motivação brigar contra esses processos que enfraquecem os valores conservadores ou que tentam destruir os valores conservadores. O objetivo do Instituto, Marco, e para você que nos assiste, é dar guarida, é defender, é ter condições de você ter um ambiente que não seja simplesmente movimento de rua, porque o movimento de rua é importante, o ativismo é muito importante, a militância. Mas, a hora que você precisa entrar com uma ação judicial, a hora que você precisa receber um recurso, ou você precisa prestar contas de um determinado recurso, de um programa, um projeto social que você tem que ter uma personalidade jurídica, você tem que ter uma instituição. Então, o objetivo do Instituto é dar guarida a esses projetos, a essas pessoas, a essas ideias, né? Colocar isso de uma forma organizada, de uma forma profissional, para que a gente possa, inclusive, receber recursos de associações, de associados, né, de empresários ou de instituições, de emendas, a gente tem condição de receber esses recursos e manter projetos que defendam os valores. Aí, de uma forma transversa, você falou se o objetivo do Instituto é lutar contra a destruição dos valores. Indiretamente acaba sendo. Quando você luta a favor de um valor, você está lutando contra a destruição dele. Nesse caso, o Instituto tem esse objetivo. Pegando esse gancho aí que você disse de projetos do Instituto Brasil Conservador, quais projetos efetivamente o IBC tem apresentado ou tem proposto aí para estar desenvolvendo nesse trabalho? Bom, inicialmente nós tínhamos vontade de ter mais de uma dezena de projetos em andamento, mas, obviamente, a gente tem limitações financeiras, né? Não dá para a gente abraçar tudo, porque a gente precisa de recursos para tudo. O nosso presidente, que é o Dr. Nelson de Jesus Parada, que, por coincidência, é meu pai, tenho muito orgulho de dizer, é uma pessoa que tem uma experiência muito grande na área educacional. Ele ajudou a instituir a Unicamp aqui em Campinas, foi presidente da FAPESP durante muitos anos, estudou no ITA, na USP, fez livre docência, foi para fora do Brasil. Então, assim, ele teve muita participação em pensar, em desenvolver projetos na área de educação, de universidades e tudo mais. E um primeiro projeto que a gente abraçou já de cara foi a questão da defesa da implantação de escolas cívico-militares no Brasil. Esse é um projeto que vem, é um valor, né, praticamente um valor, mas é um projeto que vem totalmente alinhado com a pauta conservadora, porque a educação foi atacada, né, nos últimos 20, 30 anos aí, por uma cultura progressista, vamos chamar assim, né, de esquerda, onde as crianças hoje vão à escola para brincar só, né, e para ficar abertas à ação de traficantes, à ação de elementos que desconstroem a família, desconstroem o trabalho. Infelizmente, isso é uma realidade no Brasil todo, né? O traficante está mais perto do seu filho na escola do que você mesmo, e isso acabou se traduzindo nos resultados de IDEB que a gente vê, na maioria ainda, né, nos índices todos de educação. A educação foi sucateada, o professor foi sucateado durante esses 20 anos. Então, o modelo de escola cívico-militar, ele é um modelo que tem uma estrutura, né, um pouco diferente. Acredito até que será pauta de algum programa mais à frente nosso aí, bacana, específico nesse tema. Mas o programa de defesa de escolas cívicos militares é um programa ativo, foi o primeiro programa do Instituto, e o Instituto tem participado de reuniões, de comissões nesse sentido, aqui em Campinas e fora de Campinas também. Depois, nós tivemos que, naturalmente, os primeiros programas têm a ver com esse grupo de pessoas que ajudou a compor o Instituto, fundar o Instituto, a área de atuação delas.
Então, na questão de esportes, por exemplo, esportes radicais, artes marciais, a gente tem muita gente que contribuiu, que está ligada ao Instituto e que tem atividade nessa área de atuação. Então, usar o esporte radical, usar a arte marcial para manter o jovem fora das drogas, por exemplo, ou para reforçar no jovem valores como respeito ao seu colega, o respeito à família, o respeito ao trabalho, a disciplina, a hierarquia, exatamente. Exato. Então, esse programa, né, de reforço, de aperfeiçoamento das artes marciais e a utilização dela, né, em processo de educação, etc. O Instituto também tem essa linha de atuação. A primeira iniciativa foram seminários de defesa pessoal de mulheres. Mas por que parado especificamente mulheres? Porque as mulheres são vítimas de assédio, né, no trabalho, na rua. É um problema, a gente identificou isso, é um problema para a mulher hoje. Ela é assediada, ela é violentada até dentro de casa, tem questão de violência doméstica e tudo. Então, a gente criou aí seminários onde a gente ensina, o Instituto patrocina isso, cursos para ensinar as mulheres como se portar, como se defender, como minimizar os riscos, né, de uma violência contra elas, né. Depois também tem a questão de fomentar discussões, né, debates, palestras sobre questões como a nova ordem mundial, sobre questões mais recentemente aí como questão do passaporte vacinal, né, de vacinação, de defesa de direitos de liberdade de expressão, de liberdade de escolha, direitos relativos à vida, tudo isso. Então, nós temos esses projetos iniciais aí e vários outros que estão em andamento. Perfeito. Crescendo. Perfeito. Então, o IBC vem mesmo para ser uma guarida na defesa desses valores conservadores e na busca de soluções para municípios, para problemas sociais. É nesse sentido que o IBC vai trabalhar, né? Mas, Parada, vamos lá. Já que o programa é Política com Rogério Parada, vamos falar de política um pouco. O que você me diz da chamada terceira via ou até mesmo da segunda via? Você está falando das faixas da rodovia? Terceira via, segunda via, acostamento? Eu estou falando... Porque na política eu acho que terceira via não existe. Né? A suposta terceira via hoje que se fala, vamos falar com relação à corrida para o pleito aí de presidente da República, né? Para o pleito do maior cargo do Executivo, a suposta terceira via seria o juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, né? Quem conhece o Sérgio Moro e for estudar a história dele, vai remeter ao Banestado, vai remeter ao Álvaro Dias, vai remeter a uma participação dele no PSDB de muitos anos. Então, o Moro ele é uma cria, vamos chamar assim, do PSDB, inserido em toda uma dinâmica de financiamento de grandes também empresários que também são ligados, né, a grupos aí grandes capitalistas nacionais e internacionais. E aí você vê que ele faz parte de um projeto que, na minha opinião, é a segunda via, que é o anti-bolsonarismo ou o lulismo. Então fala, mas o Moro, na sua opinião, é Lula? Na minha opinião, né? Aí você fala, mas então vamos pensar numa terceira via Ciro Gomes, por exemplo. Não, terceira via Ciro Gomes. Até eu tenho uma preocupação minha pessoal. Eu acho que no final nós vamos ver o Ciro Gomes aí, tudo isso está acertado entre eles, tá? Eles já combinaram isso. Ciro Gomes também é cria do PSDB, né? Fala, não, Ciro Gomes não é cria do PSDB, quem estudar a história do Ciro Gomes lá em cima, no Ceará, vai ver que o Ciro Gomes foi criado pelo Tasso Gereissati, pelo pessoal do PSDB, para confrontar um domínio que existia no PMDB em Fortaleza, na capital do Ceará. O PSDB dominava o estado, mas na capital ele nunca conseguiu ter preponderância. Então, o Ciro Gomes foi criado na cidade de Sobral, que é uma cidade separada, né, de Fortaleza, onde ele foi sendo alimentado, vamos dizer assim, pelo PSDB para ser um expoente político, coisa que acabou acontecendo. Então, hoje, o Ciro Gomes dizer que ele também não é PSDB, não é, ele está ligado. Todo esse pessoal, aí você vê o Geraldo Alckmin pleiteando ser vice do Lula. Estão falando de política,
né? Eu vou dizer aqui, nós temos duas opções, duas vias. A terceira não existe ainda, né? A terceira poderia ser um general Mourão, talvez, já disse que não vai concorrer. Um outro nome não apareceu. Nós temos duas vias, Bolsonaro e a turma do Lula. E a turma do Lula eu coloco aí dentro Alckmin, coloco Dória, coloco Ciro Gomes, coloco Moro, coloco todo mundo. Então não tem terceira via, para mim pelo menos não tem. Parada, você que foi candidato nas últimas eleições, você acha que o atual sistema político nosso, ele dificulta, ele impossibilita uma igualdade de condições na disputa de um cargo eletivo, de um pleito eleitoral? Bom, com certeza essa pergunta é óbvia, né? Eu não acho, eu tenho certeza, porque a gente viveu isso, você viveu isso comigo, você foi candidato a vice, você viveu na pele isso. Tanto que eu falei, né, eu tenho casos de amigos meus que frequentam minha casa que votaram em outro candidato, né, porque fazia tempo que eu não via e a pessoa nem sabia. O sistema partidário, o sistema eleitoral, o mecanismo que elege pessoas através dos grandes partidos, porque para eleger você precisa de tempo de TV e você precisa de dinheiro, recursos do fundão. Então, os grandes partidos têm isso, e agora nós vamos viver, nos próximos 30 dias, esse movimento de candidatos para partidos, tá, pessoal? A gente vai ver isso. Pessoas, o próprio presidente da República foi obrigado a se filiar a um partido, e muita gente indo para o PL, indo para o PP, né, ou os outros partidos grandes, por causa dos recursos, por causa do tempo de TV. Que não é pequeno, né? O fundão, que não é pequeno, exatamente. São recursos que para a iniciativa privada dava para reconstruir estados. Né? Mas, enfim, o sistema, o mecanismo faz com que esses grandes partidos consigam eleger nas suas legendas, né, candidatos. Né? Então, vão ser mandatários, vão ser deputados, vão ser senadores, vão ser vereadores, prefeitos. Esse pessoal depois, estando nesses partidos, vai fazer campanha e vai tomar atitudes para manter o sistema, vão criar leis, vão elaborar leis para manter esse mecanismo do jeito que está. E aí pessoas que vêm de fora, eu costumo dizer que eu, particularmente, nós, termos concorrido à Prefeitura de Campinas em 2020 foi uma exceção à regra. Pessoas como eu, como você, não podem ser candidatos, não poderiam ser, porque são contra o mecanismo. Né? Jamais teria uma legenda. Jamais teria uma legenda. O finado presidente Levi Fidelix apostou na gente, eu diria que ele foi um pouco louco, né? Graças a Deus, nos deu oportunidade e nós acabamos dando o primeiro passo. Agora a gente continua dando outros passos, mas o primeiro passo a gente conseguiu dar. Então esse mecanismo, ele impossibilita. Nós não tivemos tempo de TV, nós não tivemos recursos, porque abrimos mão do fundão, e aí o partido que não consegue fazer candidatos eleitos, ele na próxima eleição também tem menos dinheiro, ou não tem menos, ou seja, é um ciclo, é um mecanismo que vai tirando do jogo quem não joga o jogo e vai mantendo e tornando mais forte aqueles que jogam o jogo e mantêm o jogo. Acaba sendo engolido pelo próprio sistema, né? Exatamente. Você comentou que a política, por exemplo, você está com amigos, empresários, muitos temos, que na hora de se envolver não querem se envolver diretamente. Isso vem também em total encontro com a questão das abstenções nas eleições. A gente pode citar, por exemplo, em Campinas, onde nós participamos, 50% do eleitorado praticamente não foi votar. Então a gente pode dizer que 50% dos eleitores de Campinas não elegeram o atual prefeito. O que você me diz dessa abstenção? O que o eleitor tem que fazer? O que você fala para o eleitor para participar ativamente da política e do que está acontecendo no seu município e no seu país? Bom, nós fomos vítimas, né, dessa questão da abstenção. A abstenção, ela é uma das ferramentas do mecanismo. Então, o inimigo, vou chamar assim, o inimigo da pátria, né, ou aquele candidato que não vai tomar as decisões e não vai usar a caneta para melhorar a sua vida, a vida do eleitor, ele trabalha também com essa ferramenta. Então, o eleitor que não quer o fulano A ou o fulano B, o sistema faz com que ele fique desolado, vá para a praia no dia da votação e vote nulo, vote ou se abstenha. O que as pessoas não entendem é que
a preocupação de buscar um bom candidato tem que acontecer antes do primeiro turno das eleições. Porque quando chega no segundo turno, tem dois candidatos, que os dois são, por exemplo, no caso que eu falei, Moro e Lula. Não faz diferença. Se o Moro ganhar, vai entrar a turma do Moro com a turma do Lula. Se o Lula ganhar, vai entrar a turma do Lula com a turma do Moro. Eles sentam e conversam isso. Isso já é combinado. Então, o eleitor, quando ele chega num segundo turno, na posição de falar, eu vou para a praia porque eu não tenho, eu mesmo defendi o voto nulo aqui na nossa cidade. Porque realmente nós ficamos com dois candidatos que representavam exatamente o avesso de tudo aquilo que nós defendemos. Mas aí o problema é, no primeiro turno, tinham candidatos diferentes. Nós éramos um dos e existiam outros. E muitas pessoas deixam para decidir o que votar ou em quem votar. Nos últimos 15 dias antes da eleição, ele vai começar a prestar atenção na Rede Globo. Ele fala, não, eu ligo na Globo e vejo quem são os candidatos. Aí, pessoal, você vai ser manipulado. Ou vai ficar revoltado, vai ver lá os 3, 4 primeiros mais bem colocados, não me interessa, aí vota nulo, nem vai ver quem são os outros 14 para baixo. A questão do votar nulo é uma ferramenta, isso tem que ficar claro. Você perguntou o que eu acho disso. É uma ferramenta do sistema, do mecanismo, tão importante quanto o fundo eleitoral, tempo de TV, essa questão toda que a gente estava falando. Votar nulo, a abstenção, ou votar nulo e branco, é tudo o que os inimigos da pátria querem. Então, eles vão tentar destruir, eventualmente, candidatos que são contra as pautas progressistas e, se não conseguir, criar uma situação onde, no final, grande parte da população não vote em ninguém e acabe, porque não tenha dúvida disso. Se você não gosta, por exemplo, eventualmente não gosto do Lula, nem gosto do Bolsonaro. Não gosto dos dois. Você vai ter que escolher. Você vai ter que escolher. Se você falar não vou votar, você pode ter certeza que todo eleitor do Lula vai acordar de manhã, às 6 horas da manhã, e vai votar. Porque a esquerda vota. A esquerda não... A abstenção não existe na esquerda. Entendeu? A abstenção existe na direita. A direita deixa de votar e aí o voto daquele que foi votar vale 2. Vale o dele e vale o seu, que não votou, né? Ou que se absteve de votar. Então é um problema sério. Mas eu acredito que nessa eleição de 22 agora, a gente vai começar a ter uma mudança. Eu acho que o povo brasileiro, ele passou a se politizar mais. Ele está se interessa. Ele fala de futebol, mas ele sabe quem são os ministros do STF, ele sabe quando o Alexandre de Moraes faz alguma coisa, ele critica, ele olha, quando o presidente Bolsonaro faz, ele critica, ele está mais antenado. Eu acho que em 2022 nós vamos ter deputados aí federais, estaduais novos, entendeu? Senadores novos. Eu acho que nós vamos ter uma reviravolta aí também nesse processo. Isso é importante que até o eleitor, o cidadão passe a participar mais, né, do movimento político, das questões, passe a se interessar mais, passe a participar de movimentos e de associações, de conselhos municipais, para poder, na hora da eleição, ele realmente ter mecanismos e ter informações, não apenas baseadas nas narrativas, mas ter informações para poder realmente ser uma mudança nas eleições, né? Rogério Parada, parabéns pelo programa. Pessoal, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, sigam as redes sociais do Instituto Brasil Conservador, Facebook, Instagram, Twitter. Contamos com vocês e muita novidade virá por aí. Eu acho que como primeiro programa, para mostrar esse formato novo, foi interessante. Peço a sua ajuda, né? Nos siga aí nas redes sociais. O IBC, Instituto Brasil Conservador, está no Facebook, está no Instagram, está no YouTube agora com esse canal. A gente pede que você siga, compartilhe, sugira o nosso canal para outras pessoas também. Nós vamos trazer bastante informação aqui já pronta para você. Vamos tirar o trabalho de você ficar procurando as coisas, trazer já mastigadinho. E agradecer, porque o que a gente conseguiu aqui foi com o seu esforço, junto com o nosso. Obrigado, Parada. Obrigado a todos vocês. Sigam as nossas redes sociais, o IBC, o próprio Rogério Parada. Tem muita informação para você lá. Participe ativamente. Outros programas virão com assuntos muito interessantes para vocês. Não percam. Até a próxima. Um abraço a todos.